Sinceramente, depois do Contra, eu achei que não encontraria mais nenhum desafio à altura. Eu estava completamente errado, porque esse aqui, sem sombra de dúvidas, foi o jogo mais difícil da minha vida. E o mais impressionante é que ele nem tenta esconder isso. Battletoads quer que você perca, quer que você erre, quer que você desista. E sinceramente, em vários momentos eu quase desisti mesmo. Mas antes de começarmos esse sofrimento coletivo, estamos falando de um dos jogos mais marcantes que Nintendinho já recebeu. Battletoads foi lançado em 1991 pela Rare, numa época em que as tartarugas ninja dominavam o mundo. Coincidência ou não, a Rare resolveu criar seus próprios heróis mutantes. A ideia deu tão certo que o jogo ganhou diversos prêmios e se tornou uma lenda entre os jogadores. Mas não apenas pela qualidade, e sim pela dificuldade absurda. E é engraçado pensar nisso hoje, porque quando eu era criança, eu não enfrentava esse caos sozinho. Eu jogava com a minha prima e ela era melhor do que eu em praticamente tudo, inclusive na famosa fase da lancha. Mas talvez Battletoads nunca tenha sido sobre ser o melhor jogador, porque para zerar esse jogo você não precisa ser o melhor, você só precisa ser o melhor e não desistir. Então pega a sua última vida e vem comigo. O jogo começa nos apresentando os personagens que vamos acompanhar, Hash, Zitz e Pimple. Um dia, Pimple foi dar um rolê com a princesa Angélica, até que a Dark Queen, a nossa vilã final, simplesmente sequestra os dois e os leva para o seu planeta. Enquanto isso, lá na nossa nave espacial chamada Abutre, o professor T-Bird nos avisa da situação. E como todo jogo dos anos 90, a solução é simples, ir lá e resolver tudo na porradaria. Então somos deixados no desfiladeiro do Ragnarok. E sinceramente, aqui Battletoads nos trata como um bebê de colo. É uma fase feita para ensinar o básico. A gente anda, bate, pula, agacha. E pode acreditar, isso vai ser basicamente tudo que vamos fazer pelas próximas horas de sofrimento. Também aprendemos que existem itens que podem nos ajudar a aumentar o dano. Esse é o chefe caminhante. E aqui, Battletoads já mostra a sua criatividade. Ao invés de enfrentarmos ele da forma tradicional, a câmera muda e praticamente nos coloca na perspectiva do próprio chefe. Mas sinceramente, não existe dificuldade nenhuma aqui. Battletoads quer que você fique confortável, quer que você pense, então esse é o jogo impossível que todo mundo fala? A segunda fase se chama Buraco do Hulk, La Hill. A ideia é simples, descer até o final, enfrentando pássaros, robôs e alguns obstáculos pelo caminho. É uma fase muito mais sobre reflexo e timing do que dificuldade. Na verdade, se você chegou até aqui pela primeira vez, provavelmente ainda está pensando, nossa, esse jogo nem parece tão difícil assim. Pois é, a Rare está deixando você ganhar confiança, e isso vai cobrar um preço muito alto logo na próxima fase. Essa é clássica, todo mundo lembra, é o trauma que não sai da cabeça. Nossas 2 horas na locadora eram gastas nessa fase. Quem fez isso aqui estava no mau dia. Tinha brigado com a mulher, dormido de mau jeito. Uma coisa é certa, bem não estava. A fase começa simples. Plataformas, ratos, moscas que recuperam nossa vida. Tudo parece normal. Até chegarmos no momento que todo mundo estava esperando. As lanchas. Eu sinceramente não sei explicar a frustração que é morrer aqui. Porque não é só morrer. É morrer e saber que vai ter que repetir tudo de novo. Battletoads não tem save. São 3 vidas. Não conseguiu? Volta do começo e boa sorte. E é justamente aqui que a genialidade e a crueldade do jogo andam juntas. Porque ao mesmo tempo que essa fase é maravilhosa pela inovação, ela também consegue ser extremamente injusta. O ângulo não ajuda, os obstáculos aparecem numa velocidade absurda e qualquer erro é fatal. Mas olha a maluquice dos caras. Aqui também somos apresentados aos famosos skips. Sim, Battletoads literalmente permite que você pule fases inteiras. Inclusive existe um aqui que praticamente joga lá na fase 6. Mas como eu gosto de me desafiar, decidi não usar nenhum deles. Me arrependo até hoje. Porque se esse vídeo demorou quase 3 semanas para sair, boa parte da culpa está nessa fase. Mas existe uma pessoa que passava isso aqui brincando. Minha prima, simplesmente a Atena dos jogos. Enquanto eu batia a lancha na primeira parede, ela já estava quase terminando a fase, mas acredite, esse era só o começo do sofrimento. Aqui foi a primeira vez que eu desisti por alguns dias. As cavernas árticas são até tranquilas comparadas ao que vimos agora há pouco, mas pelo menos na minha jogatina, aconteceu uma coisa que atrapalhou tudo. Simplesmente surgiu um bug na colisão do jogo. Se eu pulasse e fosse para o lado ao mesmo tempo, meu personagem começava a voar. Então se vocês verem meu sapo flutuando por aí, não é habilidade não. É só mais uma palhaçada que me roubou muitas horas. Mas depois de muito insistir, conseguimos passar.
E se vocês estavam com saudade da fase da lancha, tem uma péssima notícia. Battletoads resolveu fazer uma continuação dela, só que agora em cima de uma prancha. E é justamente aqui que o jogo reforça uma das coisas que mais gosto nele. Battletoads não parece um único jogo, parece uma coletânea inteira escondida dentro de um cartucho. A dificuldade aqui é alta, mas ainda é justa. O problema é o final, porque quando estamos cansados e pensando, ufa, acabou, Battletoads simplesmente fala, nada disso. Esse é o chefe Big Blag, ou Grande Golpe. E o nome faz sentido, porque ele realmente nos pega desprevenidos. Agora a cobra vai fumar. E vai mesmo. Porque pra mim, mero mortal, essa simplesmente é a fase mais difícil de Battletoads. Todo mundo já jogou o jogo da cobrinha, mas aqui existe uma diferença gigantesca. Lá a gente enxerga a fase como um todo, aqui não, só conseguimos ver uma pequena área ao redor do nosso personagem. Além dos obstáculos, existe uma coisa que essa fase exige o tempo todo, precisão, mas muita precisão. E pra piorar, existem armadilhas que você só aprende a desviar depois de morrer. Aí você me pergunta, mas qual o problema disso? O problema é que Battletoads não perdoa. Você muito provavelmente vai tomar um game over aqui, mais de uma vez. E isso significa recomeçar tudo do zero. Novamente, todos os desafios, todas as fases, tudo outra vez. Sinceramente, foi aqui que eu parei de me divertir e comecei a me frustrar. Foi aqui que eu larguei o jogo por alguns dias e pensei várias vezes em desistir desse vídeo. Mas se você tá assistindo isso agora, é porque deu certo. Depois de muitas mortes, muitos game overs e algumas crises existenciais, aqui estamos. E talvez essa seja a maior lição que Battletoads me ensinou até agora. Persistir, mesmo quando tudo parece conspirar contra você. O Inferno de Volkmire é basicamente um upgrade da fase da lancha. A mecânica é a mesma, mas agora o timing é mais importante até que o reflexo. Porque não basta enxergar a abertura, você precisa passar por ela na hora exata. É uma fase muito difícil, mas depois de tudo que já passamos até aqui, ela acaba virando só mais um obstáculo. E isso é curioso, porque o jogo vai te transformando aos poucos, no que antes parecia impossível, a algo que parece normal. O Excluidor de Intrusos é uma fase que é bem desafiadora, mas o grande destaque está no final, porque finalmente encontramos o boss que realmente me deu trabalho. E sinceramente, é uma luta em que a gente se sente completamente em desvantagem. O cara tem arma, se move mais rápido, tem várias formas de te causar dano, enquanto isso você faz o que sabe fazer desde o início do jogo, pula e bate. Mas apesar de muitas tentativas, a gente também consegue vencê-lo. Tubos de Terra é uma fase com tema bem anfíbio, provavelmente uma homenagem aos nossos sapos, mas definitivamente esse não é um lugar agradável para eles. Além de protagonizarmos uma cena digna de Indiana Jones, somos perseguidos por enguias, tubarões e peixes que simplesmente resolvem nos dar cabeçadas. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A Caverna do Rato. Muita gente não conhece, mas quem conhece nunca esquece. Porque para mim esse é o segundo maior desafio. Imagina participar de uma corrida pela sua vida contra alguém mais rápido que você. Pois é exatamente o nosso problema. Foram incontáveis mortes e pela terceira vez eu desisti desse jogo. Foi uma das maiores frustrações que já tive com videogames, porque já não era mais apenas a dificuldade. Os bugs estavam tornando tudo praticamente injogável. E foi nesse momento que precisei tomar uma decisão drástica. Trocar o meu Nintendinho 100% original, pode confiar. Então não estranhe se daqui pra frente o gráfico mudar um pouco. Foi uma troca necessária pela minha própria sanidade. E depois de muitos game overs, finalmente chegamos ao General Slaughter. Mas sinceramente, depois de tudo que já tinha passado, ele também só era mais um obstáculo. Estava mesmo fazendo falta uma dessas fases de pilotagem. Mas dessa vez existe uma diferença importante. Vencer ou perder só depende de você. A mecânica é simples. Precisamos apertar a tecla que a estrada nos mostra, caso contrário, a bola que nos persegue vai nos alcançar. E ela não brinca em serviço. Mas sinceramente, a essa altura você já tá calejado. Desistir nem passa mais pela cabeça. Os grandes desafios já ficaram para trás. Agora é pura teimosia. É sobreviver o fim dessa história. E o mais curioso é que morrer já não é mais frustrante. Começa a fazer parte da experiência. Volta a ser divertido o jogo, porque sofrer virou diversão. Agora se isso é saudável, aí já é uma conversa para outro dia. Chegando na Torre de Cristal, o jogo muda mais uma vez, porque aparentemente a Rare tinha um contrato proibindo repetir a mesma mecânica por muito tempo. Aqui temos uma espécie de 3D entre muitas aspas, mas sinceramente já é tarde demais para eles. Depois de tudo que passamos, já somos profissionais, não em jogar Battletoads, mas em não desistir dele. E finalmente, cá estamos. Por incrível que pareça, apesar do nome Armadilha da Rainha, não tem grandes armadilhas. É só você e a Dark Queen caindo na porrada.
e o melhor fica com tudo. Após derrotá-la, Pimple e a princesa Angélica aparecem, nós os resgatamos e vamos embora. E sinceramente, a história de Battletoads nunca foi profunda, e nem precisava ser. Porque o que fez Battletoads entrar para a história nunca foi o seu enredo, foram as suas ideias, a forma como a Rare usou as limitações do Nintendinho para criar algo completamente diferente a cada fase, mas principalmente a sua dificuldade, porque por algum motivo nós adoramos ser desafiados, gostamos de descobrir até onde conseguimos chegar, e aquilo que parecia impossível sempre chama nossa atenção, nos faz tentar, falhar e tentar de novo. Zerar Battletoads foi insano, mas quero guardar uma coisa comigo. Eu não zerei esse jogo porque sou bom e nem porque sou melhor do que alguém. Eu zerei porque o jogo me ensinou uma coisa muito simples. Enquanto eu não desistir, eu sempre posso tentar de novo amanhã.